Hoje a gente inicia uma nova série chamada Mestras Taoístas. Toda a força feminina que aconteceu antes dos maiores mestres do taoísmo. Cada mestre, historicamente, teve uma mestra. Então a gente diz que dentro da linhagem taoísta, a força feminina deu origem à força masculina. O Yin gerando o Yang. E assim a harmonia entre eles começa, então, a manter o equilíbrio. Todos os grandes mestres tiveram uma mulher como a sua primeira mestra, a primeira a passar os ensinamentos que se tornaram matéria-prima ou inspiração para o crescimento, para o estudo, para o desenvolvimento desses mestres. Eles entraram para a história e elas também. Então, a gente hoje começa a equilibrar a balança do Yin e do Yang. A gente sempre falou sobre os mestres, agora a gente vai falar sobre a força feminina, aquela que deu origem a tudo. E hoje, nosso primeiro capítulo, a gente fala sobre uma mestra chamada Nu Guo. Dentro da história chinesa, existiram há muitos séculos, 7.000, 10.000 anos atrás, você tinha algumas tribos. A força, a energia das pessoas eram ainda tribais. Existiam núcleos. Existiam duas forças principais, chamadas No Go e Fuxi. Fuxi ficou conhecido como o criador do I Ching, o livro das mutações. Ele que criou os primeiros trigramas. Mas, na verdade, Fuxi é como um título. Existiram vários Fuxis. Eram tribos administradas pelos homens. Existiam tribos administradas pelas mulheres. E essas eram chamadas de Nugó. Nugó, também um título como uma xamanesa, como aquela que cuidava das pessoas, que mantinha a orientação, o direcionamento de todas as pessoas daquela tribo, daquele núcleo, futuramente daquela província, daquela cidade, daquele estado. Essa energia, que nós chamamos a energia que vem da Nugó, foi a que deu origem a várias coisas. Mas para isso a gente precisa voltar no tempo, aproximadamente uns 7.000, 10.000 anos atrás. A contagem era um pouco errada, um pouco falha, eram vários calendários, então a gente não tem a precisão, tem uma margem de erro de 3.000 anos. Isso que é interessante, porque independente de ter uma margem de erro de 3.000 anos, ainda assim essa força permanece. A gente não sabe se foi a 7.000, se foi a 10.000, ou entre eles, mas o importante é o ensinamento que vem até hoje, o ensinamento que fica para cada um. Nugó era conhecido como uma xamanesa, era considerada xamanesa, existiram várias, e dentro dessas tribos, elas trabalhavam com três coisas. Primeiro, com a análise de sonhos. O que cada pessoa tinha como um sonho que surgia uma dúvida. E aí começa o nosso primeiro ensinamento, nosso primeiro insight, que essa energia do sonho, ela vem através do inconsciente. É a alma falando para aquela pessoa. Então, quando uma pessoa dormia e sonhava com alguma coisa, o que é muito comum entre os povos indígenas, essa energia era a energia principal. Ela que despertava dúvidas. Puxa, aconteceu isso comigo, eu sonhei com aquilo, e logo em seguida aconteceu. Será que esse segundo sonho também vai acontecer? Que energia é essa que está se manifestando para mim? Que energia é essa que aparece para mim? E isso vem dos sonhos. Eu sonhei com uma lua, eu sonhei com um pássaro. Era o simbolismo da época, porque eles também não tinham muito, assim, televisão, não tinha muitas coisas. Então, não tinha internet. Então, o auge da distância seria a força que a gente conhece como a energia dos nossos sonhos. Por isso a gente fala que a nossa alma conversa com a gente através dos nossos sonhos. E Nugó era especialista na interpretação de sonho. Então, a primeira coisa era o sonho. Segunda, eram as ervas. As ervas têm a ver muito com a terceira coisa, que são as rezas. Elas rezavam as pessoas. Era a forma de tratamento. É como se elas fossem as curandeiras. Então, aquela pessoa que chegava como uma curandeira, oferecendo as ervas, conhecendo as energias do ambiente, conhecendo cada erva que tem ali, ela reconhecia, não porque ela estudou, mas isso foi passando de geração para geração. E veja que interessante que hoje em dia a gente compra um livro
Esse livro tem todo um material prontinho. Algumas pessoas conhecem tudo sobre uma planta, mas não reconhecem a planta. Não conhece a planta em si, mas sabe todo o bem que ela pode fazer. Simplesmente compra já pronto, faz um chá e toma. Mas lá atrás, esse conhecimento era passado, como se fala dentro do taoísmo, da boca para o ouvido. Da boca de um mestre ou de uma mestra para o ouvido daquele aluno ou aluna, ou discípulo ou discípula. Então, essa energia era a energia da passagem do conhecimento. Não porque ela aprendeu em algum livro, até porque não tinha literatura naquela época, mas, mais importante, era a energia que era passada do conhecimento, um conhecimento com prática. Então, o trabalho, o estudo das ervas, somado à energia principal, que seriam as suas rezas. Eram curandeiras, eram rezadeiras, eram pessoas que estavam em contato com a própria natureza. E hoje em dia a gente pode pegar esse mesmo ensinamento e trazer para a nossa época, para a nossa geração. O que hoje em dia a gente busca? A gente busca um alinhamento que vem desde 10 mil anos atrás, ou 7 mil anos, até os dias de hoje. Buscamos, todas as almas buscam um alinhamento. Essa xamanesa de muitos séculos, até hoje, existe como uma busca, a busca do alinhamento. E sendo que antigamente ela buscava esse alinhamento através de uma reza e rezava para aquele corpo ficar saudável. Dava uma erva para aquele corpo ficar saudável. Interpretava o sonho da alma daquele corpo para saber ou direcionar o que aquela pessoa, o que aquela alma precisa fazer. Precisa aprender, precisa se dirigir. Para onde? Qual a natureza, qual a essência daquela alma dentro daquele corpo. Ela interpretava através dos sonhos. Isso era o primeiro alinhamento. O alinhamento da pessoa, da alma, com o seu tal, o seu caminho, o caminho certo da sua vida. E hoje em dia a gente busca o mesmo alinhamento, através de 3 coisas. Como no Go ensinou, a gente busca, até hoje, a nossa autoestima. A autoestima de saber para que eu sirvo, aonde eu me encaixo, quem é que eu posso ajudar, quem é que eu posso pedir ajuda, como é que eu posso, dentro do meu conhecimento, dentro do meu autoconhecimento, de que maneira eu posso transferir ou passar, compartilhar o meu talento, a minha natureza para o outro, para que o outro possa usufruir da minha existência. Isso começa com a nossa autoestima. Quem sou eu? Para que eu sirvo? Aonde eu estou? Para onde eu vou? Isso é a nossa busca da alma pelo nosso poder. Mas não um poder de fora, um poder de dentro. Um poder que faz com que a pessoa possa retornar a ela. E todos nós temos um poder. Eu tenho um poder, você tem outro. Cada pessoa tem um poder. Alguns podem ter o poder de escrita, outros podem ter o poder da palavra, o poder da lógica, o poder de embelezar, arrumar, organizar, o poder de liderar, o poder de construir, o poder de liderar alguém, ou um grupo, ou uma tribo, como no caso da Nugô. Essa energia é a energia principal. Nugô, então, estimulava a nossa autoestima. A autoestima pela busca do nosso poder. Qual é o seu poder? Em que momento você, dentro da sua história, dentro da sua vida, em que momento você refletiu, para que eu sirvo? Aonde eu estou? Para onde eu vou? Que energia eu tenho? Qual é o meu poder? O que eu acrescento no mundo? Porque toda pessoa, quando sabe exatamente para que ela serve, extraordinário. Ela tem uma autoestima muito forte sobre ela. Ela sabe quem ela tem um poder de posicionamento. Ela se posiciona com mais qualidade, se posiciona com mais vigor dentro do mundo. Algumas pessoas buscam um poder que vem de fora, querendo o respeito do outro, querendo se posicionar da maneira que deseja e quase impondo o respeito do outro, quer que o outro respeite. Sendo assim, Nugô ensina, traga você para você mesmo, traga você de volta, busque a autoestima através do poder, da energia, do talento que você tem, da essência que você carrega, da força que você desenvolve.
Então, observe dentro da sua história. Qual é o seu poder, qual é a sua energia principal? O primeiro é a autoestima. O segundo, no Goa trabalhava as feridas. E quantas feridas uma pessoa não tem ao longo da história, ao longo da vida? E não precisa ser ferida física. A ferida que aconteceu através de uma palavra, a ferida que aconteceu através de um acontecimento, um gesto, enfim, a energia daquilo que está ferido dentro da gente. E aquela ferida pode ter acontecido quando a gente era criança, e essa ferida vem permanecendo até os dias de hoje e condicionando, direcionando, muitas vezes, o que a gente deseja, as nossas escolhas, nosso caminho. Se a gente cura essa ferida, a gente tem tempo para reverter, para sonhar, para encontrar o nosso sonho, o nosso caminho, o nosso tal. Então é importante você trabalhar como no Goa, não apenas a autoestima, mas a sua cura, a cura da sua ferida. Então a força essa energia feminina, essa força feminina, ela vem para cicatrizar aquilo que permanece no coração. Como é que a gente se machuca dentro do coração ao longo da história? A gente diz que começa com tudo que a gente captura. E a nossa alma captura, muitas vezes, através daquilo que a gente vê. Então, eu olho alguma coisa e aquilo penetra na alma. Eu escuto alguma coisa e aquilo penetra na alma. Então, vamos supor que a gente sentiu, a gente ouviu alguma coisa e, ao ouvir, captou e trouxe isso para o nosso coração espiritual, a nossa alma. Então, a nossa alma ouviu, a nossa alma enxergou. E depois que viu, depois que ouviu, absorveu. E essa ferida, então, essa energia, então, pode gerar uma ferida ou pode gerar uma alegria. A alegria de ver uma vitória, de ver um crescimento. E a gente vê, então, como é que nascem as nossas feridas. No Go, já falou, através daquilo que você vê e através daquilo que você ouve. Como é que essa força feminina está certa? Quando a gente é pequeno, a gente entende que o mundo é como uma fantasia. Então, aquele mundo que entra é extraordinário. O mundo nasce para a gente através de histórias, através do lado lúdico, através de desenhos, através de brincadeiras, através de adultos que são gigantes para aquela criança. Adultos dando atenção. Chega um momento em que aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê, começa a ter um lado negativo. Não, não pode, não faz, não é assim. É dessa maneira. Me dá aqui que eu faço. Você não sabe. Palavras assim vão entrando no coração, vão entrando na alma, vão entrando na energia. E aquele mundo vai se transformando. Aquela criança entra na escola, nos dias de hoje, e ela começa, então, uma sobrevivência. O que ela vê, o que ela ouve, amigos, a primeira traição de um amigo, de uma amiga, o primeiro conselho, a primeira pessoa que se machuca, você vê parentes de outras pessoas morrendo, então, o primeiro contato, amigos ou amigas que desaparecem porque mudam de escola. Então, a cada ano, uma surpresa. A cada passagem do tempo, uma aventura. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, como no Góis já dizia, traz tudo para o coração, para o espírito, para a alma, para a energia da pessoa. Vai chegar um momento em que o próprio mundo começa a se desfazer. Aquele mundo lúdico, você começa a ver e ouvir. O mundo está difícil, o mundo está em guerra, o mundo está escasso, o mundo precisa mudar, a política precisa mudar, aquela pessoa precisa mudar. Enfim, tudo parece que precisa mudar para que a gente continue em paz. Nesse momento, o mundo vai se transformando através dessa energia, como no Goa falava, de ouvir e de ver. Então, tudo que a gente traz hoje em dia, no conceito, o primeiro conceito é o alinhamento. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, está alinhado com o que a gente sente. Se não estiver alinhado, tem alguma coisa errada. Ou você está vivendo uma ilusão, ou a ilusão está do lado de fora. Você está no lugar errado. Se eu penso, vamos supor, eu como um taoísta, se eu penso, não, o mundo é de uma forma taoísta, e eu enxergo o mundo de uma maneira taoísta.
E quando algo acontece que não é lá muito taoísta, eu percebo, isso aqui tem alguma falha, isso aqui tem algum defeito, ou eu estou no lugar errado, eu não pertenço àquele local, ou esse local está com alguma energia em alteração, ou até mesmo eu, que não pertenço àquele local, eu, que não pertenço àquele grupo, ou àquela tribo, como no Go, talvez eu esteja no lugar errado. Então, aonde está a falha, aonde está o desequilíbrio, é ali que a gente começa a interpretar, é ali que a gente começa a ver quais são as energias que precisam ser trabalhadas. Então, a autoestima, que é o trabalho do nosso poder, nosso desenvolvimento, as nossas feridas, que representam também a nossa cura, através daquilo que a gente vê, através daquilo que a gente ouve. E o terceiro é o seu relacionamento. A maneira como você se relaciona com as pessoas ao seu redor, com a sua família, com as pessoas da sua família, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas do seu núcleo de amizade, enfim. Ali o que a gente busca? A liberdade. A liberdade é quando eu tenho liberdade para poder falar com um parente diretamente. Eu tenho a liberdade e a permissão de falar diretamente com um amigo ou com uma amiga. Eu tenho a liberdade e a permissão do meu chefe ou do meu funcionário de dar o meu melhor e trocar com ele, e talvez até exigir o melhor dele, para mim ou para o grupo. E aí nasce o espírito do coletivo. O espírito coletivo, que é um dos ensinamentos que a gente vai ver hoje de Nugor, é o espírito que a gente chama o espírito da tribo, como eu falo, o conceito de tribo. O que é o conceito de tribo? O espírito da tribo representa um relacionamento igual. Então, a gente, dentro de uma tribo, e você pode ver dentro do grupo de seus amigos, dentro da sua família, das pessoas que você considera mais próximas, às vezes você pensa igual. Eu penso uma coisa e meu amigo ou minha amiga pensa da mesma maneira, por isso essas pessoas ficam próximas. Eu penso de uma maneira e um parente meu também pensa dessa maneira, ele fica mais próximo do que outros, porque existe um pensamento na mesma direção, mais uma vez o alinhamento, um pensamento, a gente pensa igual, a gente sente igual, a gente pensa, puxa, aquela festa não foi legal, aquela reunião de família não estava boa, essa reunião foi fantástica, parece que a gente vai fechar um negócio. Então, os sócios estão alinhados, os parentes estão alinhados, porque a gente sente igual. Então, o que a gente pensa igual, o que a gente sente igual, e da mesma maneira, o que a gente sofre igual. O que você sente e fala, puxa, aquilo ali não caiu bem, não foi bom para a gente, não foi bom para a família, não foi bom para a amizade. O mesmo sofrimento que você tem, aquela pessoa tem também. E como é uma tribo, a tribo ela está sempre relacionada a todas as gerações. Porque se você pegar a época de Nugor, a força feminina que unia e gerava todas as pessoas, já que todos nascem de uma mulher, então a mulher é a geradora de toda aquela tribo. Sem mulher não existe, sem a força feminina não tem como manter uma tribo. Então a força feminina é aquela que integra, que relaciona. Sendo assim, a minha geração, a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, bisavós, e assim, geração por geração, ficam interligados. Porque eu sou filho de alguém, que é filho de alguém, que é filho de alguém, e talvez você não tenha filho, mas você é filho de alguém. Então, mesmo que você não tenha seus descendentes, a gente tem os nossos ancestrais. E essa energia é a energia que a gente deve reconhecer. Porque muitas vezes, quando um ancestral, como no espírito da tribo, quando um ancestral ele tem alguma perda, essa perda reverbera no caminho do outro. Essa perda reverbera em você. Assim como uma vitória. Por exemplo, algumas pessoas sabem, outras não, a minha família, ela veio de um outro país, veio de Portugal. Meu bisavô e meu avô chegaram no Brasil. Não importa a data.
e o meu pai nasce aqui. Eu, então, filho do meu pai, acabo herdando uma nacionalidade, a nacionalidade portuguesa. Quando eu recebo isso, quando eu recebo essa nacionalidade, só aconteceu porque eu tive um pai português, um avô português, um bisavô português e todos para trás. Sendo que de todos, o meu bisavô, a decisão dele de mudar para um outro país fez com que a vida do meu avô mudasse. Por consequência, o meu pai nasce aqui e eu também. E quando eu recebo essa herança dele como uma nacionalidade, essa herança permite que eu possa estar livre em dois países, eu ter duas nacionalidades. Quando você vê isso, nos dias de hoje, é importante, porque te dá uma liberdade maior. Essa liberdade é herdada. E quando você, naquela época de Nugó, quando você, naquela época, se casava com alguém, é que você ganhava a liberdade. Quando uma tribo se unia com a outra, quando um grupo se unia com outro. E pode ser que essa família que estava em guerra com a outra, ao ter um casamento, uma união, aquela família para de brigar. Mas todos aqueles que brigaram, aquela energia é interrompida ali. Então nasce o primeiro conceito de Nugó. Tudo que a gente julga, e aí vale a pena anotar, tudo que a gente julga, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sofre, tudo isso vem dos nossos ancestrais. Os nossos descendentes, eles não sofrem com isso a partir da nossa ação. A partir do momento em que eu começo a agir, se eu me posiciono, se eu direciono para algum lugar, essa energia começa a mudar. Tudo que veio, toda a história, toda aquela carga energética de várias gerações que chegaram até a minha geração, até o meu corpo, ela pode ser diluída, destilada, espiritualizada, purificada. Através de quê? Dos próprios recursos dos meus ancestrais, e nesse exemplo de Nugó, você pega através das rezas, através da devoção e principalmente através dos sonhos. Qual é o seu sonho? A partir do momento em que você começa a viver o seu sonho, a sentir o seu sonho, você naturalmente enfraquece essa energia que vem passando de geração para geração. E se uma pessoa sofreu 3, 4 gerações atrás, esse sofrimento que foi passando de pessoa em pessoa, de geração para geração, ela é interrompida em você, no momento em que você começa a viver o seu sonho, no momento em que você olha para trás. Por exemplo, por isso tem também imagens femininas hoje, nessa série. Se você chega para uma divindade, no momento em que você entra numa religião, numa tradição, numa linhagem, num culto, numa seita, no momento em que você chega de frente para o altar e reverencia, quem que você está reverenciando? Aqueles que hoje você considera como seus ancestrais espirituais. Então, ao entrar numa tradição, numa religião, e ao reverenciar todos aqueles do altar, toda aquela força, ao reverenciar todos os ensinamentos de um texto sagrado, você então está mantendo a linhagem espiritual viva. E no momento que eu reverencio uma divindade, eu reverencio toda a linhagem que reverenciou essa divindade. Assim como que era um costume dentro das tribos, tanto de Fuxi quanto de Nugó, quando uma pessoa chegava, ela se aproximava principalmente do xamã ou da xamanesa, e era comum primeiro reverenciar essa pessoa, para depois, então, procurar aquele que você foi buscar. Então, se eu chegasse, por exemplo, se fosse hoje, nos dias de hoje, eu chegasse na tribo de Nugó, e eu fui procurar você. E sendo que, na hora que eu entro, eu falo, eu quero falar com Nugó. Eu vou até ela, reverencio. Geralmente ela passava ervas, rezava como se me purificasse
para que, ao ser purificado, eu pudesse entrar ali. Nesse momento, tudo começa a mudar. Nesse momento, a energia começa a mudar. E aí eu posso procurar você, porque você agora, eu já estou pronto para encontrar você. Então, no momento em que eu reverencio Nugor, no momento em que eu reverencio os meus pais, por exemplo, toda a linhagem, todas aquelas pessoas que chegaram até ele são reverenciados. Quando eu chego perante um altar e reverencio, eu estou reverenciando todas as pessoas. Se eu reverencio o meu mestre, toda a linhagem, eu reverencio ele, o mestre dele, o mestre do mestre dele, o mestre do mestre do mestre, e assim vai até chegar nas mestras, nos mestres, enfim, em toda a linhagem, em toda a tradição. Por isso, um professor, ele é a linhagem viva de tudo aquilo que você precisa aprender. O mestre é a linhagem espiritual de tudo aquilo que você precisa receber. Essa força é a força que a gente aprendeu no Nugor. Esse é o espírito da tribo, o conceito da tribo, para que aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você sofre, e também a energia que se afasta, que fica desgarrada daquela linhagem, ela também precisa ser trazida de volta. Essa energia é a energia principal, é a energia da tribo. Assim como da tribo, como a gente viu, Nugor falava sobre as rezas. E o que é a reza? Se você analisar, por que é muito comum as mulheres, as curandeiras, as rezadeiras, como é que elas praticam isso e o porquê? Quando a gente reza, a gente está gerando uma energia através das palavras. Eu posso gerar aquela energia através das palavras. Na verdade, o que eu estou gerando é uma mudança. O foco, o objetivo daquela oração é uma mudança. Eu estou rezando, e a minha reza é como uma usina que produz uma energia. Para quê? Para que eu possa mudar. Então, toda reza, como está nos relatos de Nugor, toda reza é gerar uma mudança e gerar uma esperança. Eu tenho a esperança que, ao mudar, que ao rezar, aquilo se transforme. Eu tenho a esperança que, ao pronunciar aquelas palavras, aquele mantra, aquela oração, ou uma oração feita do próprio coração, que sai espontaneamente, naquele momento, essa energia vai gerar para mim uma mudança. Essa é a minha esperança. Então, toda reza, a essência dela é feita de esperança. Por isso, a reza é uma conexão. E, antigamente, as divindades eram reverenciadas como elementos da natureza. E no Gó, toda a tribo, todas as rezadeiras, as curandeiras, elas, todas da tribo da Nugó, elas tinham uma conexão com o chamado Mãe Terra. Mãe Terra não é apenas a terra, é o espírito da terra, é a força da terra. Na verdade, é a fertilidade. É a fertilidade que gera uma planta, que gera uma árvore, é aquela energia que nutre uma semente, a fertilidade da terra, uma terra fértil, com uma semente fértil, produz uma grande árvore. Então, essa energia é a energia que vai gerando. E essa árvore gera frutos, e esses frutos contêm sementes, e essas sementes geram novas árvores, geração por geração. Então, a conexão com a Mãe Terra é a conexão com a fertilidade. Por isso, as rezadeiras trabalham muito a fertilidade. Fertilidade da sua prosperidade, fertilidade da sua riqueza, fertilidade material, fertilidade espiritual para que você se torne mais criativo, para que você seja uma pessoa mais espiritualizada, fertilidade espiritual. Então, a palavra fertilidade é a chave para qualquer conexão. Então, quando a gente reverencia a Mãe Terra como uma divindade, essa força divina representa a nossa fertilidade. E é justamente essa fertilidade que faz você sentir o pulsar da vitalidade. E o que é a vitalidade? Como é que a gente vê se existe vitalidade no ambiente? É quando a gente observa a umidade do local. A terra está úmida, tem vida. No nosso corpo, como é que a gente vê a nossa fertilidade? Nossa pele hidratada. Então, a nossa pele hidratada
vitalidade, que é a nossa umidade. Na terra, a gente vê a coloração das plantas, a coloração da própria terra. Então, quando a gente vê isso, a gente vê a vitalidade. Dentro do nosso corpo, como é que a gente vê? A coloração da nossa pele, a força, a temperatura, a energia, a textura da nossa pele. Isso representa vitalidade. Dentro do mundo, quando a gente vê a terra, a gente vê a vida dela nascendo através das sementes, um fruto forte, saboroso, luminoso. Parece que invernizou aquela fruta, aquelas folhas das árvores. Isso representa a vida. E dentro do nosso mundo, dentro da nossa história, nossa fertilidade como vida, a nossa vida é ação e movimento. Tendo ação e tem movimento, você tem vida. Porque não basta estar vivo se você não se mexe, se você não se move. Não basta você estar vivo se não tem a iniciativa, a ação. Por isso, o tal é vida, ação, movimento. Esses três. Por isso, quando você tem um caminho, você caminha o caminho, a ação. Quando você tem um caminho, você tem força para caminhar, é a sua vida. Quando você tem um caminho, você vai em direção, esse é o movimento, é você saber para onde você está indo. Esse conceito de sentir o pulsar da vitalidade não acontecia apenas no nosso corpo, acontecia na época de Nugor, sentindo a terra. E muitas vezes, ao tocar a terra, ao ficar em silêncio na terra, as antigas rezadeiras, as antigas curandeiras, elas traziam uma conexão maior com a Mãe Terra, com a força da terra. E isso trazia para elas, nessa grande conexão, o poder de compreender cada planta, cada erva, cada alimento, transformando tudo isso num veículo para a cura. Por isso, as rezadeiras de Nugor, elas eram curandeiras, através de ervas, através de rezas, enfim, através do conceito de tribo, de não deixar nenhuma geração alienada. Por isso, a reverência aos ancestrais é um costume muito antigo do taoísmo, porque toda essa força começou pela Nugor. E por isso você precisa ouvir o som da mudança. A mudança, ouvir o som da mudança representa outro ensinamento de Nugor. Espero que você, até agora, coloque isso em prática. Como eu posso ver isso para mim? Como eu posso transformar isso em mim? Como é que é a conexão que você tem com as pessoas que te cercam? Qual é a conexão que você tem com seus familiares? Qual é a conexão que você tem com a própria vida? O quanto de ação, de movimento, o quanto de sentir a vida dentro do seu corpo e acontecendo ao redor. O quanto que você sente pulsar a vitalidade. Você entra numa reunião, ao entrar naquele local, puxa, parece que falta vitalidade, está tudo muito quieto, está uma energia muito estagnada. Você entra numa reunião de família e você sente a vida ou sente algo estranho. Não sei se você conhece alguém que a pessoa chega e quando ela chega, parece que o ambiente muda. Mas, às vezes, isso se torna mais pesado, se torna mais difícil. O que acontece? É a frequência dela. E ela pode dar bom dia, ela pode sorrir, ela pode trazer um presente, mas o timbre de voz, o comportamento, a energia que emana, como um incenso que espalha um aroma, a energia que emana, a frequência que ela traz, muitas vezes não está compatível com você. O que você precisa fazer? Autorregular. Autorregule você. Trabalhe sua autoestima. Qual é o meu poder? Como é que eu posso me tornar mais forte? O que essa pessoa tem que gera ou instiga alguma coisa em mim e que eu preciso curar? O que ela traz que aciona minhas feridas? Se ela me estimula a raiva, não é ela que me traz raiva. A raiva está dentro de mim, ela apenas aciona. Então, o que ela aciona? O que eu permito que ela, como um espelho, ela faz com que eu enxergue algo em mim? Ela é um outro eu que precisa ser trabalhado. Ela é um alerta de que eu tenho alguma coisa
que precise mudar. Minhas feridas, que eu preciso curar, a liberdade que eu preciso restaurar no meu relacionamento. Pode ser através das ervas, através de sonhos, através de orações, não importa. O importante é você fazer essa autorregulação. E mais um ensinamento da Dino Go é para você ouvir o som da mudança. Muitas vezes você acorda cedo, eu, por exemplo, acordo cedo, e quando dá 5 da manhã, por exemplo, 5, 6, você pode ouvir os pássaros cantando. Eles cantam mais alegres. Esse é o momento deles. É quando o sol ainda não apareceu, mas já existe uma claridade. É nesse momento em que o yin e o yang, que é noite e dia, estão se encontrando. E esse movimento, essa energia, essa mudança, traz como manifestação os pássaros. Isso acontece 5 da manhã, acontece também 5, 6 da tarde, quando os pássaros começam a se recolher. É quando o dia vai dando lugar para a noite. Mais uma vez, o yin encontrou o yang, e agora o yang está indo de encontro ao yin. Então, nesse momento, é o momento em que a manifestação vem dos pássaros. Vem também da temperatura do seu corpo. Existem mudanças em que, no momento do dia, o seu corpo fica mais quente. Mas não basta ser o seu rosto. Você toca em qualquer parte do seu corpo, tem que ter a mesma temperatura. E é nesse momento que é o extraordinário. Porque quando você sente isso, toda a energia está homogênea. A temperatura do seu corpo está em equilíbrio. Ou quando você tem uma consciência plena da direção que você está seguindo. Eu quero uma coisa, eu estou indo para lá. Eu desejo alguma coisa, eu estou indo naquela direção. Então, a minha energia, que se movimenta pela minha direção, está de acordo e está alinhado aos meus sonhos. E assim você percebe que existem 4 momentos importantes na vida, que é o som da mudança, quando você começa a perceber. O momento em que algo começa e que você precisa começar. Por menos que você queira, você tem que começar aquela reunião, você tem que começar uma nova fase de vida, você tem que começar aquela conversa difícil que você precisa ter. Você precisa começar, primeiro tempo. Você precisa manter, segundo tempo. Você precisa manter aquilo. Manter para que a energia possa ser processada. Porque se você começa e sai, aquela energia ela é instigada, mas perde a constância. E sem a constância, infelizmente, nossa energia não muda. Sem a constância, o nosso caminho não é realizado. Então, no Go falava, existe um momento de começar, existe um momento de manter aquilo que existe ou que você já começou. Existe um momento de você finalizar aquilo que você começou. E muitas vezes a pessoa não consegue finalizar. Ela não consegue finalizar uma fase da vida, mesmo que a vida continue. E ela não consegue finalizar um relacionamento, mesmo que aquele relacionamento já não exista mais. Ela não finaliza aqui, nem aqui. Precisa de oração. Ela não consegue finalizar algumas coisas dela, seja o seu trabalho, seja uma relação dentro da família, uma relação amorosa. Ela não consegue finalizar um problema de saúde. Ela não consegue finalizar o parar, a estagnação, aquilo que dificulta ela não consegue parar, ela perde o poder daquilo. Ou ao contrário, como um workaholic, ela não consegue parar de produzir. Vai gerar a estafa, o cansaço. Então existe um momento de começar, um momento de manter, um momento de finalizar e um momento do recolhimento. Um momento em que você precisa recuperar a sua vitalidade, um momento só seu, no qual você já doou para o mundo, já compartilhou você, já dividiu o seu talento com os outros, já recebeu o que tinha para receber dos outros e do mundo. Agora é o momento de você descansar, digerir, carregar a sua bateria. Isso é o momento de ouvir o som das mudanças. Quem não começa é cobrado. Vale a pena anotar. Quem não começa é cobrado. Quem não mantém é diminuído. Quem não mantém é difamado.
Quem não mantém é abandonado. Quem não mantém é excluído pelos que querem continuar. Quem não finaliza, envelhece. Quem não se recolhe, não consegue trazer para ela a energia da duração. Ela não dura. Então, quando você tem esses quatro momentos, é você fazer a leitura. O que você precisa fazer. O que eu preciso fazer em cada momento. No Go deixou bem claro essas quatro. Mas é importante você ver dentro da sua realidade qual é o som de mudança que você não está ouvindo. Qual é a mudança que está acontecendo e você não está percebendo. E quando é pego de surpresa, quer rezar. Quando é pego de surpresa, se deprime. Quando é pego de surpresa, quebra um sonho. É necessário você ouvir o som da mudança, de cada mudança. No Go também falava das rezas, como a gente viu, e cada reza tem a ver com as suas ervas. Além da reza, ela tinha a reza e o ambiente. As ervas a gente viu, que é o primeiro relato sobre o trabalho da fitoterapia. Então, muitas vezes, o que a gente tem hoje de ervas chinesas começou lá atrás. Ela não leu, como eu falei, ela não leu nenhum livro. Mas interessante, ela também não escreveu nenhum livro, mas ela usou todas as ervas que foram passadas geração para geração até chegar no momento da escrita. Isso que é o extraordinário dentro da cultura antiga da China. Os primeiros relatos sobre a fitoterapia começou lá com o Go, sendo que foi na prática da sabedoria, passando o conhecimento. E o ambiente? Ela falava, no Go falava que, além disso, para você mudar uma vida, você precisava mudar o ambiente. Modificar o ambiente no seu aspecto invisível. E como é que você muda o aspecto invisível? É quando você simplesmente muda as coisas de lugar, fisicamente, e faz com que as pessoas, ao chegarem na sua casa, ao chegar no seu trabalho, ao chegar em qualquer lugar, que tenha três sensações. A primeira, a sensação de que esse local é agradável. A sensação de um lugar agradável é que a energia está em harmonia. Às vezes você chega num lugar e o lugar é bonito, está pintado, reformado, mas está desagradável. Tem alguma coisa que não bate, tem alguma coisa estranha em mim, está desagradável. O ambiente precisa ser modificado. Segunda coisa, a união. É um local que une, estimula que a gente fique junto, que a gente converse, que a gente troque, que a gente faça alguma coisa boa. E você pode fazer isso no momento em que você chegou no local, existe uma troca. Uma pessoa que sorri, uma pessoa que traz para você um conhecimento novo. Isso é a troca, isso é a união. Então você olha o ambiente está agradável. Todas as pessoas estão unidas. Fantástico. Esse local está no ambiente, o lado invisível dele, o ambiente invisível está acontecendo, está em harmonia. E o terceiro é que você reconhece aquilo como o normal. Não existe nada diferente. Às vezes você pode olhar e falar, mas o que está de diferente? Nada. E o que mudou? Às vezes você pode ter colocado uma planta, colocado uma flor, você pode ter colocado uma oração, que é o invisível. Você pode ter colocado a sua energia. Você cozinhou e o aroma daquilo que você cozinhou se espalhou pela casa. Você colocou sua energia ali. Isso é o invisível. E muitas vezes você reconhecer o lado invisível é importante. Porque às vezes a pessoa no lado visível não nota. Há muitos anos atrás, eu estava comendo num restaurante, entrou um grupo de chineses lá. E eles pediram rapidamente para visitar a cozinha, porque para o chinês um bom restaurante tem uma cozinha limpa. É legal. E eu estava lá comendo minha comida saborosa. Incrível, estava gostoso. Aquele grupo entrou, pediu para o garçom
para ir lá visitar a cozinha. Eu nunca fiz isso, nem sou chinês, não vou forçar ninguém a fazer isso. Eu simplesmente entrava e comia. Estou lá eu comendo minha comida gostosa, eles chegaram e pediram para entrar. Eles entraram. Falei, bom, nem. De repente eu vejo aquele grupo indo embora. Eu falei, ué, será que eles viram lá dentro que eu não sei e que eles não ficaram? Eu falei, bom, é melhor não saber e continuar comendo isso aqui. Eu falei, ignorância é uma bênção. Tomara que não tenha nada de extraordinário depois que eu comer isso. Então, essa energia é energia física, onde você consegue perceber se está sujo, se está organizado, se está arrumado, se está bonito ou não. Mas existe um ambiente invisível, aquele que vai além de olhar a cozinha, além de olhar um banheiro. É quando você olha a energia, quando você sente a energia. Mesmo eles indo embora, o ambiente lá estava agradável, eu estava unido ao meu prato, não passei mal depois, e toda essa energia mostrou que o ambiente invisível se dá, mais uma vez, no Gó, pela força da ancestralidade. Porque se um passou para o outro a maneira de fazer e você repete aquilo sem modificar, às vezes acrescentando um pouco do seu tempero, mas sem modificar, então você está dentro de uma linhagem. Essa energia é a energia principal, é a energia que você precisa ter aonde você estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, com seus amigos. Crie um ambiente invisível. Um ambiente invisível tem que ser através de uma conversa agradável, de uma união de ideias, de olhar na mesma direção, de reconhecer que tudo aquilo está normal para você, reconhecer que aquilo é fácil e espontâneo para você. Então, esses são os ensinamentos de Nugó, a nossa primeira mestra dessa série. Em resumo, o que a gente viu e que a gente pode trazer para a prática. Nugó ensinou para a gente sobre o coletivo, que é a nossa tribo, de onde a gente veio, para onde a gente vai, os nossos julgamentos, a nossa forma de corrigir. A gente está sempre corrigindo e julgando o passado, não o futuro. Então a gente julga o que fizeram com a gente, ou o que os nossos antepassados fizeram. Isso é uma coisa. Mas a gente não julga o futuro, são os nossos descendentes. Então a gente, ao contrário, a gente pode mudar, acrescentar, purificar, destilar o caminho deles, mas sempre pensando no coletivo. Não tem como andar para frente sem olhar para trás. Andar para frente é importante. Olhar para trás, você entende o quanto que você cresceu. Não é se você está chegando, mas é o quanto que você já tem de distância de onde você começou. E se quem começou foi lá seu bisavô, seu tataravô, ou antes deles, e você olha para trás e vê a condição de vida deles e a sua, o que eles pensavam e como você pensa, as regras deles e a sua, você mudou. Então não é o quanto que falta para chegar, mas é o quanto você já caminhou. Por isso, você caminha para frente, olhando para trás, sem esquecer atrás. Você corrige o que aconteceu para que possa purificar o futuro. Por isso você tem que pensar, como no Gó, no coletivo, no espírito da tribo. Segunda coisa que a gente viu de Nugó foi a cura. E a cura vem através da nossa esperança. Curamos nossas feridas quando temos esperança na mudança. Curamos as nossas feridas espirituais quando a gente tem esperança numa oração, num mantra, numa linhagem, numa religião. Não abandone a sua religião. Não abandone a sua cultura. Ao contrário, acrescente, some, para que você possa se transformar. Então, primeiro é o coletivo, que é a tribo. Segundo, a nossa cura, que é a nossa esperança. E terceiro, o ambiente. É sentir a mudança. Sentir a mudança do ambiente através daquilo que a gente faz, daquilo que a gente imprime, vai impregnar o nosso ambiente. Pode ser de esperança, de oração, de beleza, de força, de mantra, de reza, de vela, de espiritualidade, de união, de comunicação, de contentamento, de alegria, ou ao contrário, você pode seguir o caminho de uma alma solitária.
O termo alma solitária não veio da época de Nugor, veio depois. Mas Nugor deixou a base para que tudo isso pudesse acontecer. Ao invés de seguir um caminho de alma solitária, fechada, que não fala com ninguém, nem com ela mesma, ao contrário, desperte, sinta a mudança no ambiente que você cria, na cura que você provoca e na força do coletivo. Esse é o ensinamento que foi passado geração por geração até os dias de hoje, e eu cumprindo a linhagem, estou passando para você que essa energia veio de Nugor, a primeira mestra dentro do taoísmo, a primeira força feminina que interferiu na história. E todo esse conhecimento passado até hoje, agora fica para você, para que você possa não apenas passar adiante, mas para que você possa se transformar. De que maneira eu posso pensar melhor no meu coletivo? De que maneira eu vou curar? Qual a esperança que eu não estou colocando em alguém? Qual a esperança que eu não estou colocando em mim? Qual a esperança que eu não estou colocando, seja no meu trabalho, que é a minha profissão, na minha família, no meu destino? Então, qual a esperança que eu tenho no destino? Porque é isso que vai curar o meu destino. Às vezes, meu destino está ferido, porque eu parei de caminhar, porque machuquei o pé na caminhada. Então, como eu posso curar a minha caminhada? Como eu posso curar o meu caminho? Como eu posso curar o próprio caminhante? Como eu posso modificar o ambiente onde eu estiver? E por onde eu passar? Como um aroma de incenso que vai espalhando aquele aroma, por onde eu passar, o que eu vou emanando? Qual é o ambiente que eu crio? O que eu deixo como rastro para as pessoas? Esse é o pensamento que veio de uma mestra, Nugor, a primeira mestra da força feminina do taoísmo. Espero que você aplique e eu te vejo no próximo capítulo. Tchau, tchau.